Olá, boa tarde! Bem-vindas a mais uma live de aquecimento para Masterclass de Redução de Medidas Corporais e Lipedema. Nós vamos começar hoje um tema muito interessante, onde nós vamos abordar o conceito ortomolecular para redução de medidas. Na live de hoje, eu vou explicar como o conceito ortomolecular é capaz de atuar na redução de medidas corporais. Portanto, se você tem interesse em entender um pouco mais sobre o conceito ortomolecular, fica aqui na live, porque você vai entender muito mais sobre isso. Na live de hoje eu vou explicar bastante sobre o conceito ortomolecular, como ele atua no organismo. Hoje é um tema bem legal. Se você já ouviu falar sobre conceito ortomolecular, conta aqui pra mim. Se não ouviu, mas tem interesse em saber mais, tem uma certa curiosidade ou dúvidas, se quiser fazer alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder, tá? Hoje nós temos agora a primeira live acontecendo e à tarde, 7 horas da noite, na verdade, nós vamos ter a segunda, onde eu vou explicar sobre lipedema, tá? É um tema bem legal a live de hoje à noite também, porque eu vou falar sobre a importância de ter conhecimento técnico para atender clientes com lipedema. Então, eu vou explicar bastante sobre isso, né? Sobre o lipedema, o atendimento da profissional, hoje na live das 7, tá bom? Ah, que legal, a Isabel conheceu o conceito ortomolecular, porque eu menciono aqui, né? Que interessante. Então, acho que hoje pode, isso mesmo, abrir um leque para você e provavelmente hoje vai abrir mais ainda, porque eu vou explicar bastante sobre como é que esse método, né? Como é que esse conceito funciona. Ele vai ser mais abordado lá na Masterclass, tá? Nós vamos falar mais ainda sobre o conceito ortomolecular. Porém, aqui eu vou explicar como é que ele atua na redução de medidas. Depois eu vou explicar de uma forma mais aprofundada lá dentro da Masterclass, tá bom? Mas pode deixar a sua dúvida aqui, caso tenha dúvidas, não fique com vergonha, já pode ir perguntando. Certo, pessoal? Ó, deixa eu dar um recado muito importante para vocês. Se tem alguém aqui assistindo a live agora, ou a live que vai ficar gravada depois, e não conseguiu entrar no grupo do WhatsApp, depois que fez a inscrição para Masterclass, me avisa, me chama no direct ou escreve aqui nos comentários, não consegui, porque eu vou mandar uma mensagem para você, para eu conseguir colocar você dentro do grupo. Não sei, né, a gente não entendeu muito bem o que aconteceu, mas tem bastante gente que não tá conseguindo entrar. Por isso, se você ainda não conseguiu entrar, me avisa, porque não é só você, tá bom? Não é algo aí que o WhatsApp tá fazendo com apenas uma pessoa, é com todo mundo praticamente, assim, tem muita gente que não tá conseguindo, aí eu tô adicionando a pessoa manualmente, beleza? Mas é isso. Que bom, Isabel, fico feliz com a sua mensagem, de saber que eu sou uma inspiração pra vocês, porque vocês me inspiram, ver o sucesso de vocês, de cada aluno, ver o quanto vocês vão amadurecendo, crescendo e mudando, né, os resultados que entregam, consequentemente mudando a vida dos clientes que vocês atendem, isso pra mim não tem preço, tá? Então eu fico muito feliz com a mensagem, obrigada mesmo. Bom, Isabel, já que você conheceu através de mim aqui do nosso perfil, você entendeu, começou a ter um conceito ortomolecular mais claro na sua mente, você consegue falar pra mim o que é que você entende? O que você entendeu até agora sobre o que é o conceito ortomolecular? Será que você poderia só dar assim, pode ser em poucas palavras, não precisa falar nada muito que você não se sinta segura, mas só assim, ó, entendi que tem isso, tem relação com aquilo. Conta pra mim aqui, o que você entende sobre conceito ortomolecular? E pra você que tá entrando agora na live, se você ainda não conhece o conceito ortomolecular, fica aqui porque eu vou te explicar como o conceito ortomolecular atua na redução de medidas corporais, tá bom? Vou explicar bastante sobre isso. E na live de hoje, às 7 horas da noite, eu vou falar sobre a importância do conhecimento técnico na hora de atender clientes com lipedema. Então, à noite vamos falar sobre lipedema, às 7 horas da noite também. Não perca, porque vai ser outro tema maravilhoso. Ah, então, olha só. A Isabel falou, estou começando a entender agora sobre não tratar somente o externo. Muito bem, muito bem. Precisamos tratar de dentro para fora também. Perfeito. Muito bom, Isabel, parabéns. Obrigada também por responder. Seguinte, vamos lá. O que é o conceito ortomolecular? Basicamente,
quando nós pensamos em orto, vamos pensar, eu fui no ortodontista ou ortopedista. É sempre aquele que vai alinhar os dentes, aquele que vai alinhar o osso que quebrou. Então, o orto significa correção. Molecular é da menor estrutura do nosso corpo. Eu vou falar isso bem profundo lá na aula 1, tá bom? Mas, basicamente, assim, de uma forma geral, molecular são as menores estruturas do nosso corpo. Pensando nisso, quando eu penso no conceito ortomolecular, eu tô basicamente pensando aqui em corrigir as menores estruturas do nosso organismo. E constantemente, nós somos expostos a diversos fatores que vão meio que, falando de uma forma mais rápida aqui, vão atuar de maneira a desregular algumas coisas importantes para o bom funcionamento do nosso corpo. Então, as moléculas, elas acabam sofrendo com esses fatores externos e às vezes internos que acabam prejudicando a saúde e também a estética das pessoas. Oi, Paty, boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, Michele, boa tarde, Elisa, Cecília, a Lucy. Me contem aqui de qual cidade vocês são, se vocês são massoterapeutas ou se são esteticistas ou fisioterapeutas. Contem aqui pra mim, se vocês puderem, né, contar aqui um pouquinho mais. Eu fico bem feliz porque a live, ela é de vocês, tá? Vocês que podem enviar as dúvidas e fazer as perguntas para que isso agregue no conhecimento e no atendimento de vocês no dia a dia. Oi, Val, boa tarde, bem-vinda. Bom, então como eu estava dizendo, o conceito ortomolecular, ele vem aí com essa pegada de reorganizar o nosso organismo. Só que como que ele faz isso, né? Como que esse conceito, ele de fato atua? O nosso corpo, ele precisa não só de remover toxinas, remover o que não funciona, como também ele precisa de nutrientes. Eu não sei se vocês já ouviram falar de médicos que trabalham com o conceito ortomolecular. Os médicos que usam esse conceito, eles fazem por quê? Às vezes, eu não sei se vocês já viram, mas contem pra mim se você já viu algum caso de pessoas que consomem ferro na veia, recebem por via endovenosa ferro, outros minerais, vitaminas. Por quê? Isso é uma forma de reequilibrar o corpo. Às vezes o organismo ele falta, né, tem a falta de algum nutriente essencial, e essa falta essencial está causando algum prejuízo, alguma deficiência para a pessoa na saúde. Só que, além da saúde, isso também pode impactar na estética. Por exemplo, uma pessoa que está com pouco cálcio no corpo tende a acumular mais gordura. Eu não sei se vocês sabem disso, mas existe essa correlação. Então, o cálcio é um mineral muito importante para o bom funcionamento do organismo. O cálcio, o ferro, né? E existem aí os oligoelementos que em pequenas quantidades já fazem grande diferença quando a gente adiciona ao corpo. Então, essas pequenas quantidades na estética, como é que eu coloco no organismo da minha cliente? Através de uso tópico, passando mesmo no corpo da cliente, os produtos ortomoleculares, e também através do uso oral. A cliente consome nutracêuticos que vão contribuir, tanto em cabine como também no home care, porque você vai aprender a nutrir o organismo dela de acordo com a necessidade de cada pessoa. Tem cliente que precisa de determinados nutrientes e tem clientes que precisam de outros. E não só, gente, nutracêutico de fato, assim, não só um ativo em específico, como eu estava mencionando aqui, por exemplo, o cálcio. Mas pode ser também um elemento natural que ajude o corpo a ficar com menos inchaço, menos retenção de líquido, que daí já contribui para o metabolismo que funciona melhor e também um organismo menos inflamado, como, por exemplo, recomendar o consumo de chá verde, hibisco, enfim. Todos esses produtos naturais, eles tendem a ajudar bastante a saúde do cliente e também a estética, porque desincha, consequentemente melhora a celulite, no longo prazo ajuda a melhorar o metabolismo e perder gordura, tá? Então, esse conceito, ele tem várias vertentes, por isso que não dá pra explicar tudo numa live só e a gente vai fazer a Masterclass. A Masterclass começa domingo agora, em 6 dias pra começar.
Domingo, às 8 horas da noite, a nossa primeira aula da Masterclass, Redução de Medidas Corporais e Lipedema. Então, se você já se inscreveu e não entrou no grupo, me avisa que não conseguiu entrar para eu colocar você no grupo. E se você ainda não se inscreveu, clica no link que tá na minha bio ou me chama no direct e fala que quer participar da Masterclass para eu enviar o link para você se inscrever, tá bom? Bem, então, tudo isso, né, que eu tô explicando para vocês sobre a importância de remover toxinas, nutrir o organismo, tem bastante a ver com a redução de medidas do cliente, porque quanto mais o organismo funciona bem, quanto menos tá ali com toxinas prejudicando o bom funcionamento do corpo, melhor para a saúde estética, tá? E isso diferencia, gente, até mesmo estratégias comuns que a gente faz no dia a dia, então uma drenagem linfática, uma massagem modeladora, só de usar o conceito ortomolecular, isso já ajuda bastante nos resultados. E quando você tem uma estratégia diferenciada somada ao conceito ortomolecular, é aí que você consegue reduzir de fato, né, os 2 quilos da cliente na sessão. E é sobre isso que eu vou falar mais lá dentro da Masterclass, tá bom? Então, o conceito ortomolecular na prática, ele tem a ver com resultados imediatos, porque a gente desinflama muito e reduz muito o líquido da cliente na sessão. Melhora muito o metabolismo dela também, por nutrir. A longo prazo, o resultado progressivo também vai acontecer, não só porque os produtos que você coloca na pele da cliente, quando são ortomoleculares, ficam agindo aí em torno de 48 horas ainda no corpo dela, mas também porque você vai recomendar que ela consuma nutracêuticos no dia a dia, e isso vai contribuir para o melhor resultado, que a gente chama de resultado progressivo. E também, nesse contexto todo, né, você consegue ter o resultado de até menos 2 quilos. Eu falo até menos 2 quilos porque nem todo mundo perde 2 quilos na sessão. Mas hoje mesmo eu postei o resultado da Delma, que a cliente dela perdeu 2,2 kg na sessão. Então, é muito individual, né? Cada cliente tem uma resposta. Tem clientes que vão perder 100 gramas na sessão, só que aí é que você entra com a sua visão profissional, com a sua visão de profissional devidamente capacitada, para explicar para ela o que é que ela vai fazer para que a cada sessão o resultado dela seja ainda melhor, não só em cabine, mas também no longo prazo. Isso cativa a cliente, porque isso é um atendimento diferenciado, tá? Não só pelo resultado, mas também pela forma em que você vai instruir a sua cliente a fazer as coisas que ela precisa para ter o resultado que ela deseja. E eu não tô falando de atividade física e dieta, eu tô falando de instruções relacionadas à estética mesmo, tá? Claro que atividade física e dieta são essenciais, a cliente tem que fazer sempre. Mas a gente sabe que tem cliente que nem todo mundo consegue. Eu, por exemplo, vejo aqui em São Paulo que tem cliente que não tem tempo, sabe? Pro deslocamento e tal, já é complicado fazer atividade física. Aí tem a questão da cliente também não ser muito regrada com relação à alimentação. E mesmo assim tem resultado. Claro que ela teria um resultado infinitamente melhor se ela pudesse, né? Se ela seguisse as instruções de dieta e atividade física que são base. Mas mesmo assim, a gente melhora muito com o conceito ortomolecular os resultados da sua cliente que não quer ser tão comprometida, né? Não consegue, às vezes, ser tão comprometida com o que a gente precisa que ela faça, né? Tem cliente que fala, eu não vou parar de comer o que eu gosto, não vou. Aí a vontade que a gente tem às vezes é falar, olha, então sinto muito, mas não vai dar pra gente seguir. Eu até falo, olha, é importante, né? Fazer o tratamento completo e correto é fundamental pro seu resultado, mas se você não consegue, ainda assim eu consigo te ajudar se você seguir essas outras coisas que eu vou te passar. E aí a cliente vai seguindo, que a gente passa dentro desse conceito ortomolecular. Mas basicamente, gente, o que eu mostro muito, né, explico muito pra vocês é o quanto em uma sessão a gente consegue reduzir a medida da cliente justamente por melhorar o metabolismo dela. A cliente na sessão, ela levanta, ela vai ao banheiro, ela faz xixi. Ah, mas eu preciso ter manta térmica pra cliente transpirar bastante? Não, tá? Isso é um grande mito. Achar que a cliente tem que ter, que a profissional tem que ter uma manta térmica para ela suar muito, transpirar muito, para só assim a cliente perder medidas na sessão, tá errado. Não é o conceito ideal. Porque até a pele, de fato, ela tem essa via, né? É uma via importante de excreção de toxinas, isso é fato.
A cliente que transpira na manta, ela libera mais xenoestrógenos, que são aqueles disruptores endócrinos que ficam ali inflamando a cliente, inchando e prejudicando o resultado. Então, a manta, ela até ajuda. Só que só a manta, você pega uma argila em pó, passa na cliente, dilui em água, né, hidrata, passa na cliente, coloca ela na manta para ela ficar ali 40 minutos transpirando numa temperatura forte, ela pode até perder na sessão, só que isso não vai ser um resultado progressivo e tem cliente que ao invés de mudar, piora, aumenta o peso. E por que isso? Porque o corpo está tentando se defender. É uma cliente que não tá com a base bem montada com relação à nutrição e tudo mais, e também de detox, independente de manta, e aí, quando chega a manta, não é isso que vai dar um resultado interessante. E muitas profissionais têm errado nisso. Fazem o processo de colocar a cliente na manta térmica, acha que só porque a cliente vai ficar lá na manta vai ter um resultado excepcional, só que não se recorda de nutrir o organismo da cliente e tudo mais. E isso a gente usa no conceito ortomolecular para conseguir fazer com que a cliente tenha a redução de até 2 kg na sessão, só que esse resultado seja progressivo. A cada vez que a cliente vem, o resultado tá ainda melhor. Isso é um resultado progressivo e isso fideliza. Eu falo muito sobre o efeito Cinderela. Aquele resultado em que a cliente perde na sessão, mas ela volta 2 dias depois, 1 semana depois, com o mesmo peso ou peso maior, não tá tendo um resultado progressivo. É aquele efeito assim, só na hora. Qual que é o grande problema disso? A cliente, ela não acredita no tratamento. Ela sabe que aquilo não vai ter um efeito a longo prazo para ela. E, infelizmente, a profissional perde credibilidade, porque não consegue manter o resultado, não consegue entregar algo diferenciado que vai fazer com que a cliente tenha resultados a longo prazo. E só ali na sessão é legal? É, mas não é o interessante. Então, se você usa o conceito ortomolecular dentro do seu atendimento, pode ter certeza que isso vai ser diferente, tá? O seu resultado vai mudar totalmente a partir do momento que você começa a usar o conceito ortomolecular para nutrir, para colocar dentro do corpo dela. A partir do momento que você faz a avaliação e sabe do que ela precisa, as instruções que você vai passar, tá? Mas eu vou explicar muito mais dentro da Masterclass, aí também com slide, com desenho, para ficar mais claro ainda para vocês. Por isso que eu falo, não deixe de participar da Masterclass. As lives de aquecimento são muito importantes, né? Por isso que eu tô fazendo 2 por dia, para você conseguir compreender toda a base do que vai ser falado na Masterclass. Mas assistir a Masterclass é fundamental. Então, se você não assistiu, se você não se inscreveu ainda para a Masterclass Redução de Medidas Corporais e Lipedema, clica no link que tá na minha bio ou me manda uma mensagem no direct e fala, quero participar da Masterclass. Vai ter aula no domingo que vem às 8 horas da noite, na terça que vem às 8 horas da noite, na quinta que vem às 8 horas da noite e no outro domingo, dia 10, às 8 horas da noite. No primeiro dia, eu vou explicar como é possível você reduzir até 2 kg do peso da sua cliente na sessão. Então, eu vou explicar bastante sobre o conceito ortomolecular, vou ilustrar melhor tudo que eu tô mencionando aqui. No dia da segunda aula, terça-feira, eu vou explicar como você pode entregar resultados em lipedema e também progressivos, que são esses a longo prazo, sem usar equipamento. Ontem mesmo, a Marjorie, que fez a live comigo, ela contou que ela não tem nenhum equipamento. Ela só usa as mãos, o conceito ortomolecular e uma estratégia manual efetiva. E na primeira cliente dela, que ela fez, depois que ela aprendeu esse método, essa forma de atender, a cliente dela perdeu 2,3 kg na sessão. E ela que nem tem um lugar certo, um lugar fixo para atender, ela aluga a sala por hora, já tem clientes fidelizadas, porque ela tem esses resultados para entregar para as clientes. Enquanto que muitas vezes a gente fica ali com sala, com um monte de coisa que a gente compra, equipamento e tal, e não fideliza cliente. Por quê? Porque a gente, infelizmente, às vezes não consegue entregar o melhor resultado para as nossas clientes, não entrega algo diferenciado, e é isso que o cliente busca. Ela quer pagar por algo que ela sabe que é diferente, né, e que impacta positivamente a vida dela, não só na sessão, mas também no dia a dia, no longo prazo. E olha, gente, a gente tá chegando na melhor época para isso, por causa do Natal e Ano Novo, né? Final de ano, Natal, Ano Novo, depois Carnaval. A cliente que realmente tá focada em reduzir medidas, ela vai dar muito valor para um tratamento ortomolecular. Primeiro porque trata a saúde, além da estética, bem-estar, nutre o organismo, não tá ali
colocando nada que faça mal para a saúde dela, muito pelo contrário, né? Tá nutrindo esse organismo. E ao mesmo tempo, o resultado ela vê desde a primeira sessão. Então, a chance dela voltar com você na mesma semana, ou na semana seguinte, pelo menos, para continuar o tratamento, para férias, final de ano, festas, é muito grande. Até carnaval, a gente sabe que os clientes costumam procurar bastante o tratamento corporal. E você se diferenciando, tendo essa estratégia ortomolecular para ajudar a sua cliente, isso com certeza vai fazer diferença, até mesmo no seu faturamento, né? Certamente no seu faturamento. Porque você pode cobrar mais por algo que você faz diferente das outras pessoas. Você vai cobrar mais numa sessão com um conceito ortomolecular do que você cobraria fazendo uma sessão comum de drenagem linfática, que além de ser algo comum que ela encontra, né, em várias concorrentes, também o resultado é muito comum. E o que a gente precisa para se diferenciar e aumentar o faturamento na estética é ter algo diferenciado. E não precisar usar nada invasivo, não precisar usar nada que vai acabar trazendo, né, um excesso para cliente, muito pelo contrário, em que você nutre e traz saúde ao mesmo tempo, isso tende a ajudar muito mais, tá bom? Bem, dito isso, eu até postei hoje, né, o resultado da Delma nos meus stories para vocês verem. E o legal, gente, é que às vezes a cliente ela tá tão inflamada, ela tá tão intoxicada. A Carol entrou, minha aluna. Carol já tá entregando resultados maravilhosos, né, Carol, com o conceito ortomolecular. A Antônia, boa tarde, Antônia, boa tarde, Helenice, boa tarde, Carla, boa tarde, Ilma, Suzana, Estúdio Cal Freitas, Cleide. Boa tarde, gente, bem-vindas à live. Então, eu tô explicando sobre como o conceito ortomolecular tem essa capacidade de ajudar a cliente em reduzir medidas até 2 quilos na sessão e também a longo prazo. E aí, o que a gente tem, né? O resultado que a cliente tem diferente na sessão, ele vai depender de cada cliente. Do que depende o resultado? Depende do quanto a cliente está bem nutrida. Então, numa primeira vez que você atende a sua cliente, você vai pegar toda a avaliação clínica dela. Ela vai te explicar, né, tudo que ela faz ou não de comum no dia a dia. Se ela se alimenta bem, se ela consome bastante líquido. Por que eu falo do líquido? O nosso corpo, ele elimina muita toxina através do sistema do fígado, dos rins, até mesmo da sudorese. Então, como é que a gente elimina líquido e elimina toxinas, consequentemente, se a cliente não consome água, né? Então, uma das coisas muito importantes é justamente a cliente conseguir ter esse consumo de líquido para eliminar toxinas. E aí você vem com o conceito para estimular o metabolismo a funcionar. Ah, minha live travou? Travou para mais pessoas, gente? Ou só para Carol? Me contem aqui, tá? Se travou. Bem, mas no geral, tá? A cliente, ela precisa ter as instruções, como essa, por exemplo, que eu tô passando, de que tomar o líquido, consumir bastante água, ajuda na melhora do resultado que ela vai ter. E aí você vai explicar melhor isso pra ela, pra que ela tenha resultados. A partir disso, um ponto interessante de mencionar é que não só na balança a cliente perde, mas também no abdômen, tá? No abdômen, a cliente, quando ela tem um abdômen com bastante gordura visceral, não é tão simples da gente modelar esse abdômen, né? Então, a cliente com um abdômen muito rígido, a gente trabalha mais no sentido de desinflamar esse organismo, principalmente com os nutracêuticos que vai recomendar para ela tomar em casa, do que uma cliente que tem a gordura menos compacta, menos rígida. Essa gordura menos rígida dá pra gente modelar, trabalhar mais manualmente. Então, também tem esse benefício, né? De você conseguir trabalhar com as estratégias que você já tem à disposição. E pensando em tudo isso, né? Todo esse conceito. Obrigada, Daisy, por falar que tá normal aí. Carol, se travou e você ficou com alguma dúvida, pode falar aqui, tá bom? E, bem, tudo isso faz com que a cliente consiga, né, ter esse resultado que a gente fala de até 2 quilos na sessão.
Existe milagre, gente? Não, né? Eu sempre falo, nós somos profissionais éticas. Cada cliente tem uma resposta e a gente sabe disso. É muito importante ter essa visão de que cada cliente que eu atender vai ter um resultado diferente. Tem clientes que na sessão perdem mais de 2 quilos, tem cliente, como eu até estava falando com a Carol mesmo, hoje mesmo, tem cliente que perde 100 gramas. Mas por que ela perdeu só 100 gramas enquanto a outra perdeu 2? Ou numa sessão ela perdeu 100 e na outra ela perdeu 1.500. Isso acontece bastante. Por quê? Porque é uma cliente que precisa receber as orientações e instruções do conceito ortomolecular. Então, isso precisa ser melhor abordado, explicado, para instruir a cliente para que a cada sessão o metabolismo dela responda melhor ao tratamento, tá bom? Mas, obrigada, Carol. Inclusive, depois eu vou te chamar, porque eu respondi outras dúvidas e acho que essa não consegui terminar de responder, tá bom? Mas é isso, gente. É o seguinte, hoje, na live das 7 da noite, eu vou explicar sobre lipedema. Por que a profissional, ela tem que ter um conhecimento específico para tratar lipedema, para trabalhar lipedema? Por exemplo, se a pessoa, ela trata celulite igual ela trata lipedema, pensando até mesmo na manobra manual que faz, ela corre grandes riscos. Vai colocar manta térmica numa cliente com lipedema, igual colocaria numa cliente com celulite convencional, comum, o FEG, né? Não, se eu faço isso, eu corro risco de piorar o lipedema. E eu vou explicar melhor sobre o porquê disso e tudo mais hoje na live das 7 horas da noite, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta agora? Ó, não se esqueçam de se inscrever para Masterclass. Hoje tem mais uma live, todos os dias dessa semana tem live. E no domingo, daqui 6 dias, nós temos a primeira aula da Masterclass, Redução de Medidas Corporais e Lipedema. Na Masterclass são 4 aulas. As 3 primeiras eu vou explicar como é possível reduzir o peso da cliente na sessão, vou explicar sobre lipedema, vou explicar sobre resultado progressivo, qual seria o caminho que a profissional teria que percorrer para conseguir entregar esses resultados na aula 3. E na última aula tem tira dúvidas e sorteio de um produto ortomolecular. Tem certificado de participação no evento, então é um evento muito, muito, muito bom para trabalharmos aí com esse conceito, entender mais esse conceito e obter muito conhecimento com o que está sendo preparado para vocês, tá? A Isabel perguntou, qual o melhor mineral para lipedema? Muito boa pergunta, Isabel. Eu gosto muito do magnésio, que ele é anti-inflamatório, e também gosto muito do silício, que ajuda a melhorar a textura da pele. A textura da pele é algo que fica muito flácido, né? Quando a gente pensa em cliente com lipedema. E o silício, ele é bem... ele ajuda bastante, bem importante para a densidade dérmica. Então, são exemplos de minerais que você pode usar para clientes com lipedema, tá bom? Mais alguma pergunta? Vou contar com vocês, vou esperar vocês na live das 7 da noite para falarmos sobre a importância do conhecimento técnico para atender clientes com lipedema, tá bom? Esse é o tema da nossa live de hoje, às 7 horas da noite. Imagina, eu que agradeço. Bom, gente, é isso então. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada pelas dúvidas, pela interação, pelos comentários. Certo, pessoal? Obrigada, então, pela presença. Espero que tenham gostado do tema. Fiquem com Deus, ótima tarde e até a nossa live das 7 da noite para falar sobre como o profissional tem que ter conhecimento técnico para atender clientes com lipedema. Tá bom? Beijos, obrigada e até mais.